Saudações investidores! Bitcoin agora cotada a $65.690. Bitcoin que retoma a alta e está testando resistência decisiva para a gente ir buscar novas máximas históricas. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando quais são as principais probabilidades e o que eu espero para o momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo no Bitcoin no diário. A gente vai abaixando esses tempos gráficos. Depois vamos falar um pouquinho sobre análise de sentimento, que está ficando bonito. Também vamos mostrar as ordens das instituições. Vamos falar de indicadores de ganância aqui, um pouco mais de longo prazo também. Tá? Mas antes de começar, caras, queria lembrar vocês para aproveitar aí. Hoje é o último dia para você pegar os benefícios da nossa parceria com a Bybit, tá? 15 dias dentro do nosso ecossistema, com live trading, com membros, com tudo, cara. Então aproveita, tá? A gente deve fazer em algumas semanas uma nova campanha, inclusive com novidades muito legais para vocês, mas a gente vai fechar por um tempo, então aproveita aí, primeiro link da descrição, em 5 minutinhos você participa. E, cara, como a gente está, ao meu ver, a um passo de voltar para um bull market muito forte, é o momento ideal para você aprender a nossa estratégia, para você passar uns dias no escritório com a gente, para você realmente ver como um trader, investidor profissional em cripto, faz as tomadas de decisão, baseadas sempre nas probabilidades. Beleza? Show de bola. Então, continuando, vamos falar um pouco sobre o Bitcoin no diário, tá? Bitcoin no diário, caras, a gente está indo testar uma resistência decisiva. Lembrem-se, é 0,618 de toda essa pernada. Mas para mim, é ainda mais emblemático esse 66, porque eu lembro que era uma zona aqui que a gente até colocou um stop gain de tão importante que ela era. Era uma zona que o preço testava e não conseguia passar. Quando ele passou, cara, a gente até estopou o nosso trade. Por quê? Porque é uma zona muito importante, tá? Recuperar esse 66 aqui, começar a fechar no diário acima do 66, seria maravilhoso. A gente poderia olhar para um Bitcoin voltando a testar as máximas ali em 72, 74. Lembrem-se, ali é onde eu cogito realizar lucro. Do long que a gente está ali na região próxima dos $55.000 e potencialmente realizar, tipo assim, os bitcoins de longo prazo, cara, aí eu acho que é só máximas, tá bom? Uma das coisas que eu gosto quando a gente faz um trade no Bitcoin é que a gente consegue segurar a mão para não vender os nossos bitcoins de longo prazo antes de pelo menos realizar esse trade, tá? A primeira zona que eu vou olhar para uma potencial realização são as máximas históricas ali. Se a gente romper esse 66, eu acho que a probabilidade de a gente testar essas máximas é gigantesca, beleza? Então, a situação me parece muito boa, tá? A gente tem essa resistência 66, mas as resistências mais importantes a gente já passou. A gente já passou dos 57, a gente já passou dos 60, a gente já passou dos 64. Agora, nesse momento, 66 me parece que é a última resistência antes da máxima histórica. Beleza, já falamos, né? Tem uns desafios nos 70 e tal, mas 66, rompeu 66, seria um sinal de que máxima histórica, pelo menos um teste dela, tá chegando. Show de bola? Outro ponto importante, caras, que eu tenho que destacar para vocês e que me fazem estar otimista com o mercado nesse momento, tem muito a ver com análise de sentimento, né? Porque há poucos dias atrás, caras, 2 semanas atrás, 2 sextas, a gente estava com Bitcoin a $53.000. Lá nos $53.000, o mercado estava, assim, completamente pessimista. Só olhar o Crypto Fear and Greed, a gente estava em extremo medo, cara. Isso que a gente vinha falando com vocês, caras, é a melhor oportunidade de compra em anos, né? Na minha opinião, era a maior oportunidade de compra desde ali dos $24.000, como a gente falou para vocês, mas pelo Fear and Greed, era a melhor oportunidade de compra desde o fundo, desde do FTX, desde o medo da FTX, cara. Quando eu vejo que a maioria das pessoas acabou não comprando aqui, eu entendo novamente por que a análise de sentimento é tão importante, cara. Porque aqui ninguém queria comprar, mas aqui a gente começa a ver uma turma otimista, começa a ver uma turma falando onde eu compro. E aqui a dura realidade, cara. Você não deve comprar agora em ganância. Você deve esperar pelo menos uma retração dessa ganância ou o preço voltar ali para o medo e tal. Claro que isso aqui é só um indicador, a gente tem um trade system completo. Mas eu acho que quem não comprou ali no 53, esperando os 50, os 40, os 30, tem que olhar para a estratégia e pensar: eu realmente estava seguindo a minha estratégia
ou eu caí nas narrativas? Se você caiu nas narrativas, cara, eu fortemente recomendo você entrar aí no nosso programa, pra você ver 15 dias, né, você ganha um curso, você ganha dezenas de vídeos para você ver e aprender e ajudar você a criar uma estratégia sem depender dessas narrativas, cara. Porque é sempre assim, cara, sempre é assim, tá. E agora, beleza, a turma tá mais otimista aqui, só que eu entendo que esse otimismo ele não está sendo transferido para os nossos indicadores, né. Então quando eu olho, por exemplo, para um long short ratio, cara, ele está despencando aqui nos últimos dias, agora está indo para próximo de 1,12. O Open Interest já voltou a subir aqui, um bom sinal no curto prazo. Então, o que que isso me mostra? Isso me mostra que, beleza, pode ter uma turma que começou a ficar otimista, cara, eu também sou otimista pra cacete agora, mas é claro isso aqui, ó, interesse de pessoas shortando. Outro ponto importante, quando eu olho no 4 horas ou no diário aqui, divergência bullish no CVD. Ou seja, o preço fazendo novas máximas, o CVD em novas mínimas. Ou seja, esse otimismo que a gente vê em parte do mercado, ele não está sendo demonstrado nos nossos indicadores de sentimento. E é justamente isso que a gente quer para acreditar nesse rompimento para cima, tá bom? E sim, tá, eu acredito que esse rompimento para cima vai acontecer. Vocês me perguntam, pô, Pablo, mas por que você acha que um Bitcoin numa tendência de alta, as pessoas só, além de não comprar no 53, elas ainda estão shortando aqui esse movimento? Cara, para mim é muito simples, tá? Porque muitas vezes, quando uma pessoa ela vai fazer um trade, ela acaba buscando motivos para esse trade acontecer. Eu acho que um exemplo clássico disso é o gap, né, cara? A gente falou tanto do gap aí num vídeo, eu passei a minha visão, que é sim, não é um indicador, né? É um entendimento interessante, desde que você use da maneira correta. Mas a grande questão aqui é que as pessoas começam a criar motivos para acreditar na baixa. Então, por exemplo, quando a gente está com um gap aqui, eu vi muita gente nos comentários falando que 98% dos gaps fecham em 72 horas. Quando eu olho esse tipo de narrativa, eu paro e penso assim, cara, 98% dos gaps fecham em 72 horas, é só você shortar todos os gaps e ficar multibilionário, né? Então, quando eu começo a ver coisas muito, assim, caricatas de uma narrativa que não faz sentido, eu começo a ver que a turma não é que ela tá shortando por uma estratégia de gap aqui. Não, a turma tá shortando porque quer que caia, tá bom? E como a gente disse para vocês, os gaps devem ser usados a favor da tendência e, basicamente, eh, com uma relação risco-retorno. Eu não consigo acreditar em alguém que me fala: "Ah, eu shortei aqui no 66 por causa do gap". Então, como assim? Você shortou depois que o preço andou quase 10% contra você, por causa de um gap que está lá embaixo? Não faz muito sentido, né? Se 98% dos gaps dão certo, igual tá essa crença aí agora, não sei por que várias pessoas comentaram isso, por que você não shortou na abertura do gap? Por que você não shorta todos os gaps na abertura e acerta 98% das vezes? Não faz sentido, né? Então, quando a gente começa a ver algumas crenças que, beleza, não é 100% dos gaps que fecham, mas 98% das 2 horas, quando começa a ver crenças que não fazem sentido, eu começo a ver que os outros estão só querendo que o preço caia, tá bom? Sem se tocar que aqui não é que você tem que apostar contra a tendência de alta em todos os tempos gráficos do Bitcoin, não é isso, cara. Você tem que olhar para esse gap e usá-lo como um potencial gatilho de entrada, caso ele seja fechado, tá? Como vocês sabem, eu não uso os gaps, mas eu concordo aqui, cara, que se a gente voltar para fechar esse gap, eu provavelmente estarei comprando Bitcoin aqui, né? Talvez não como investimento. Você sabe que investimento para mim era só abaixo dos 55. Mas talvez um trade aqui no Bitcoin encher um pouco mais a mão no trade que a gente está no 55. Então, você percebe que eu não tenho nenhuma paixão para com os gaps. Eu não tenho nenhum, pô, esse gap não vai ser fechado ou vai ser fechado. Eu acho que não importa isso. O que importa é a gente ter uma estratégia clara para atuar caso ele seja fechado. Então, se ele for fechado aqui, cara, provavelmente eu vou ser um comprador de Bitcoin, não por causa do gap, mas porque a gente estaria buscando uma retração do movimento de alta desde lá de baixo, né. Então se a gente vai ali para fechar esse gap, a gente está indo buscar 0,68 de Fibonacci, de um movimento de alta com volumes grandes nos fundos, entendeu? Então, nada de errado em quem usa os gaps como estratégia, eu já disse que pode sim ser interessante,
Mas o que você não pode é pegar os gaps, transformar numa certeza de 98% e shortar o mercado em tendência de alta, tá bom? E aí aquela coisa, né, se alguém shortou os gaps e ainda tá com a operação, é o que eu falei ontem. Cara, você não tá shortando os gaps, você tá shortando uma narrativa, né? Porque o preço andar 10% contra você e você não estopar, tem alguma coisa errada, né? Mas show de bola, caras. Então, a minha visão é essa. Se o preço volta aqui para fechar esse gap, seria uma oportunidade de compra, não necessariamente por causa do gap, mas porque a gente seria uma retração do movimento de alta, tá bom? O que seria extremamente positivo, correto? Para finalizar, vamos falar um pouco de ordem de instituições. Cara, nesse momento, uma pressãozinha nos 66, tá? Pouca coisa, né? Quantos bitcoins tem aqui? 500, 1000 bitcoins somando os dois aqui. Então estão tentando segurar no 66, caras. Mas, sinceramente, com esse rompimento bonito aqui, a gente já no 65.500, eu sinceramente acho que não vão conseguir segurar. A gente pode sim ter um movimento de rompimento ainda hoje, talvez quando você estiver vendo esse vídeo. Outro ponto importante, né, que eu posso destacar aqui é o S&P 500 e a Nasdaq. Cara, mais um dia de quedas. Então, tipo assim, cara, eu olho para isso, S&P despencando, Nasdaq despencando. Eu olho para isso e falo assim, caralho, velho, o Bitcoin tá forte pra cacete. Não era pra gente estar subindo numa semana que o S&P, que a Nasdaq, semana não, né, nos últimos dias aí, nos últimos 8 dias, que a Nasdaq caiu 6%. Não era, cara. Não tem alguma coisa acontecendo no Bitcoin, né? E na minha opinião, me parece algo que pode sim levar a gente a fazer esse rompimento, quem sabe para ir testar lá próximo dos topos 70, 72. Detalhe, se a gente não fizer esse rompimento, olho para potenciais trades em o mais conservador, 61 mil e pouco, 61 mil e pouco seria talvez um position trade com stop nesse fundo, tá? Vamos pensar nos membros se a gente abre ou não. E para quem tá mais otimista, poderia pegar dos 56.500, tá? Dos 56.500, eu diria que a partir dos 62.200, desculpa, $62.400, você tem um long bem claro aqui, né? É o que a gente está torcendo, sinceramente, cara. Torcendo por essas retrações aqui, porque é justamente com essas retrações que a gente vai estar de olho para fazer position trades, talvez alguns investimentos também. Beleza? Então é isso, caras. Não se esqueçam aí de pegar seus 15 dias gratuitos para você aprender a nossa estratégia e para você, quem sabe, pegar alguns bons movimentos aí antes do Bitcoin realmente voltar para uma tendência de alta muito forte, o que me parece que é o que vai acontecer, beleza? Finalizando aqui ETH, caras. ETH é uma situação muito semelhante, né? A gente continua no long no ETH. Eu acho que está muito legal. A tendência é fazer esse rompimento também. Lembrem-se, semana que vem a gente tem aprovação do ETF DETH, provavelmente na sexta-feira. Inclusive, semana que vem vai ser bombástico, hein, cara? Porque a gente tem tanto a aprovação do ETF de ETH, 92% de chance, tá bom? Quanto o Trump falando sobre Bitcoin no sábado, 5 horas da tarde, na conferência de Bitcoin em Nashville, tá bom? Ou seja, cara, semana que vem pode ser assim, pode ser a semana da gente voltar para Bull Run, sem sombra de dúvidas, de romper máximas, ou pode ser uma semana de muita frustração, digamos assim, né? Então é claro que a gente nunca depende das notícias, mas um fato é, olhando os nossos indicadores, o nosso trade system, o caminho é para cima. Beleza, caras? Então é isso, um forte abraço. Ah, só para finalizar, Solana aqui voando hoje, né? Uma das moedas que melhor está performando, rompendo topos aqui. Eu acho que a situação é muito boa na Solana. A gente mantém o nosso long aqui que a gente fez nessa região, tá? Então é isso aí. Um forte abraço e a gente se vê.